Bom, eu tenho uma pergunta aqui pro Rafael, né? Uma pergunta enviada pelo Gil Voltolini. Aqui. O Rafael Falcon escreveu recentemente em seu perfil: quando me perguntam como melhorar a capacidade de leitura e escrita, respondo: o primeiro passo é aprender a ler o latim. O segundo, estudar os textos clássicos, e etc. A pergunta é: gostaria de um esclarecimento quanto a esse segundo ponto. Em que consiste exatamente estudar um texto clássico? Ele está perguntando o que é a disciplina da gramática no Trivium, né? Essa é a pergunta que ele está fazendo. É, Basicamente é o seguinte, isso daí é um assunto que eu venho estudando já faz uns anos, então dá para dizer, né? Dá pra falar o que que é. É, Sim, a disciplina da gramática é a disciplina que serve para você adquirir domínio prático da linguagem em todos os seus níveis, certo? O estudo dos textos clássicos é a matéria. Os textos clássicos são a matéria, certo? A gramática é a forma, os estudos dos textos clássicos são a matéria. Você tem que botar a matéria nesse moedor de carne e rodar. Então, como é que funciona isso, mais ou menos assim? Um esquema geral, né? A gente tem que pensar em quais são os aspectos da linguagem que são os aspectos que existem, que são consideráveis na linguagem, dos quais eu preciso estar consciente, né? Para que eu me comunique com eficácia total, né? Porque a ideia da disciplina é essa. A ideia é a seguinte: você não vai conseguir aprender nada na vida direito se primeiro você não tiver domínio total, consciência total do que acontece num ato de linguagem, né? Então você vai ter que ter domínio do som, né? Domínio total do som. Então, tanto dos aspectos de simples, digamos assim, de pronúncia essencial da língua, como nos aspectos de controle da entonação, por exemplo, né, e do significado da entonação, né? Não apenas o uso correto, mas o uso significativo da língua, né? Do aspecto sonoro. Daí o estudo da música é importantíssimo para desenvolver isso também, né? É, Sempre foi normal o cara estudar música para isso, para desenvolver sensibilidade, por exemplo, para os ritmos da poesia. A música ajuda. Uma coisa ajuda a outra, né? No fim das contas. Então, a dimensão do som, como é que se resolve isso? Por exemplo, você está lá lendo um poema, por isso que a poesia é tão importante para o estudo da gramática. O pessoal quer estudar língua vai estudar gramática. Pega a gramática do Pasquale, do Napoleão Mendes de Almeida. Tá errado, filho, não é isso. Tá entendendo errado. Tá entendendo gramática em outro sentido, certo? A palavra mudou de sentido. Então, como o Gugu estava falando, não é você bonitinho, certinho, com a regrinha bonitinha. Não é isso, né? O que você tem que fazer para estudar gramática? Você tem que pegar, por exemplo, um soneto do Camões, certo? E daí o Camões fala assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Em quantos tons você pode falar isso? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Você pode falar em várias velocidades, com várias entonações. Então, qual é a entonação mais apropriada para o sentido do poeta? Certo? Então, você tem que ter a pronúncia correta e a entonação apropriada. Só esse estudo de entonação apropriada já é uma prévia do estudo de retórica que o cara vai fazer depois. Certo? Que é a entonação apropriada para cada circunstância, para cada significado. Aí o cara passou dessa fase de pronúncia, que ele. Então, por exemplo, nessa fase aí, o professor, por exemplo, cobraria do cara lá na antiguidade, na Idade Média, ele ia falar assim: olha só, você está lendo aqui a Eneida, daí tem uma passagem aqui que é Júpiter que está falando. Olha, Júpiter falando é uma coisa, Vênus falando é outra coisa, certo? E se for Enéas, que é mortal, aí é outra coisa também. Então você tem que ter um tom para cada um, certo? O mesmo personagem não fala, os dois personagens não falam da mesma maneira. Então o tom tem que ser apropriado ao caráter e à qualidade do personagem. Ele é um príncipe, ele é um mendigo, o que, que ele é? Então, isso daí já é um estudo de sociologia, certo? Prévio, que entra aí na pronúncia. Aí depois o cara entra no estudo da semântica. No estudo da semântica, o cara vai ter que estudar o que é sentido literal, o que é sentido figurado, quais são os possíveis sentidos figurados, por que alguém fala no sentido figurado quando podia falar no sentido literal. Um dia desse um cara virou para mim e falou assim: não, olha só, as adaptações são coisas legais. É que eu falei mal de adaptação. Ele falou: adaptação é coisa legal, porque eu estava lendo o Shakespeare, por exemplo, o Hamlet.
estava entendendo nada. Aí eu peguei aqui essa adaptação, né? No Fear Shakespeare, né? Daí eu peguei essa adaptação aqui e entendi que aquilo ali era tudo. O Hamlet estava falando um monte de blá blá blá, mas o que ele queria dizer era cala a boca, Horácio. Certo? Que é o outro personagem lá. Quer dizer, tá vendo o mal que a adaptação fez para você? Você não apenas continuou não entendendo o que o Shakespeare estava falando, como agora você acha que entendeu, quer dizer, piorou. Em vez de melhorar, piorou. Certo? Porque não é a mesma coisa você ler o negócio como o Shakespeare disse e você ler uma tradução que, na verdade, coloca frases em sentido literal, né, para facilitar, para você não ter que interpretar. Porque o Shakespeare não escolheu aquela imagem à toa, ele não escolheu aquela figura à toa. Então isso daí é a primeira parte do estudo da semântica, né? Você vai estudar a semântica mais direta. Agora, aí também tem as outras partes, que aí você começa a estudar a semântica da frase em relação ao contexto. Então, bom, Vênus disse isso. Beleza, eu consegui entender o que Vênus queria dizer e por que ela está usando essa figura aqui e não o sentido mais direto da coisa e tal. Consegui entender tudo. Mas por que Vênus é que está dizendo isso? E por que ela está dizendo isso nessa parte do poema? Por que ela não está dizendo isso em outra parte? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, fácil de pensar. Porque no meio da Eneida, no canto sexto, a Eneida tem 12 cantos. No canto sexto tem uma descida ao inferno. Isso é tradicional na poesia épica, né? Sempre tem que ter uma descida ao inferno. A descida ao inferno é um momento de iniciação do herói. O herói confronta os seus medos, confronta as suas fraquezas, para depois ele poder emergir, né? Quem pensa que Cristo desceu ao inferno, que isso daí não tinha prévia, isso daí já era um símbolo conhecidíssimo das pessoas, né? A descida aos infernos, isso daí já tinha na Odisseia, já tinha na Eneida, né? Então, quer dizer, as pessoas já entendiam o que isso queria dizer quando Cristo fez, né? Aquilo era uma mensagem, certo? Então, o cara desceu ao inferno. Agora, por que ele desce ao inferno no canto sexto? Por que não no canto 2, no canto 8? Por que no sexto? Porque ele tem 12 cantos, e o sexto é o canto do meio. Ele quer dizer alguma coisa com isso, né? Ele está comunicando alguma coisa com isso. E por que a Eneida tem 12 cantos? Também tem um motivo para isso, certo? Tem um simbolismo aí também. Então, quer dizer, você começa a interpretar não apenas o sentido pontual, mas o sentido dentro do contexto. Primeiro do contexto da frase, depois no contexto do canto, do capítulo, que seja, e depois no contexto do todo, da totalidade, né? Até por fim você chegar, por exemplo, a falar, sei lá, do sentido dialógico, quer dizer, a Eneida é uma resposta à Ilíada e à Odisseia. Os Lusíadas é uma resposta à Eneida. Então isso daí ainda é um outro nível. E os gramáticos antigos e medievais passavam por todos esses níveis aí, certo? Todos, todos, todos. Você pega um comentário deles que você vai ver. Eles comentam todos esses graus, né? Então o estudo dos textos clássicos é isso daí, né? Você só consegue. Por exemplo, uma coisa assim para fechar e que eu acho que deixa claro qual é o problema do estudo dos textos clássicos. Pega um poema assim do Horácio, por exemplo. Horácio é muito bom para isso. Pega um poema lá das Odes do Horácio e começa a ler. Você vai sentir alguma estranheza. Pega uma tradução, você vai sentir alguma estranheza, certo? Como se ele não estivesse usando a linguagem do mesmo modo que você. E ele não está mesmo. O que é linguagem para você, para ele não é. Se ele visse você falando, ele ia achar que você era meio animal, assim, meio bicho, certo? O Horácio ia achar isso de você, né? Ele olhar para você e falar, nossa, mas esse cara se comunica como um animal, né? Ele não usa a linguagem com consciência, ele não usa a linguagem sabendo o que ele está fazendo. Ele não mede as palavras. Ele fala como se ele estivesse respirando, né? Isso daí é bicho que faz, bicho emite grunhido, né? Então você não. Qual é o problema dos poemas do Horácio? É que cada palavra ali está ali por um motivo e está numa posição também por um motivo. Ele podia colocar no começo, mas ele colocou no meio. E isso tem um motivo também, certo? Então o estudo dos textos clássicos é isso, é você começar a ganhar consciência, você vai passando por essas várias camadas e vai ganhando consciência de que a sua linguagem não é uma coisa que nasceu com você, como o Gugu estava falando. É um negócio que vem de fora e que tem regras, que tem um método para usar, que você pode usar de um modo mais apropriado ou menos apropriado. E os seus resultados, tanto na comunicação com os outros, quanto no ato de compreensão, vai depender disso.
você não compreende os outros porque você não sabe essas coisas, certo? Os outros falam e você não está entendendo. Então, o estudo dos textos clássicos funciona desse modo. Você vai ganhando consciência das várias camadas envolvidas na linguagem comum, né, até um ponto que você, digamos assim, você é um mestre da linguagem, certo? Você sabe usar a linguagem com perfeita consciência do que você está fazendo. E a poesia é importante porque na poesia isso alcança o nível máximo. Né? Na poesia é aquela coisa, o cara pensa até na ordem. Até a ordem das palavras está assim por algum motivo. Então, é aquela coisa dos comentários da Bíblia, sabe? A gente lê os comentários de Santo Agostinho, né? São Tomás de... A gente fica maravilhado com aquilo. Né? Cada palavra o cara acha um motivo. Mas, meu filho, aquilo ali, ele sabia fazer aquilo ali porque ele fazia aquilo ali primeiro com a Eneida, que é a obra de homem, certo? A obra de um ser humano mortal, né? Aí quando ele vai ler a palavra de Deus, pô, aquilo é fichinha para ele, certo? Então ele vai lá ler a palavra de Deus, aí ele fala, não, agora eu tenho um desafio, porque antes estava fácil, né? Agora eu tenho um desafio. Então é isso daí, né? Acho que deu para responder mais ou menos, né? Maravilha.